Bom dia a todos, pessoal. Olha lá, vamos falar um pouquinho sobre as atividades. Pela primeira vez, o envio está bem difícil, hein? Pouquíssimos alunos me enviaram os quinidários. Os poríferos, muita gente enviou. Os quinidários, quase ninguém. Então, assim, ó, eu já vou pedir o esquema dos peixes. Nossa, tá difícil aqui. Eu já vou pedir o esquema dos peixes. Não vou pedir agora para o feriado, não. Vou pedir segunda-feira, porque eu já peço dos dois, dos peixes e dos anfíbios. Mas, dos quinidários, eu vou dar mais um prazo. Porque eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 alunos que me enviaram dos quinidários, gente. Então, Alan, você enviou sim, enviou. Então, pessoal, a maioria não enviou dos quinidários. Então, eu preciso que vocês enviem. Vou prorrogar aí até segunda. Não, segunda é feriado, né? Que seja, até a próxima aula. Amanhã nós temos aula e vocês têm ainda para me enviar. E na outra aula, sem ser amanhã, na quinta-feira, eu vou pedir dos peixes, certo? Então, vocês vão o quê? Ficando atrasados. Sim, Sofia? Sim, Júlia também. Certo? Então, envia. Rafael também. Bonjour, Sara. Bonjour, estava sentindo sua falta, Sara, do seu bonjour. Rafael também. Ah, tá. Não, Sara, eu estou falando, você não perdeu nada. Eu estou apenas falando que tem que enviar as atividades. Que dos quinidários quase ninguém enviou, certo? Então, eu preciso que vocês enviem, porque depois eu vou fechar aí. E assim, ó, tem gente... A semana passada teve gente me enviando do Reino Plantae, aí já não adianta mais. Tá bom, Sara? Eu vou colocar o e-mail aqui, Dani, para todo mundo. Então, não adianta mandar de Reino Plantae, não, gente. Já era Reino Plantae, certo? Agora é poríferos, quinidários. E a semana que vem, peixes. Então, Matheus, essa lição você faz no caderno e tira foto e manda para a Pro, manda por e-mail, certo? Como nós fizemos de todos do Reino Plantae. Tá bom? Tudo bem? Estamos conversados, pessoal? Por favor, vou até deixar aqui para o pessoal que entrar depois, enviar a foto dos esquemas dos poríferos e quinidários. Urgente, para fechamento dessa parte, certo? Tudo bem? Lembrando a vocês que se nós estivéssemos em sala, vocês já tinham ficado sem essa nota. Então, por favor, enviem, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos continuar os peixes. Antes de falar dos peixes, eu separei um vídeo aqui para vocês, explicativo, pequenininho, que ele fala sobre os peixes, os peixes ancestrais, né? Que na escala evolutiva, eles estão lá como menos complexos. Então, vocês vão assistir agora essa parte, e aí eu vou dar só um fechamento, peguei um exemplo aqui desses peixes, para que nós possamos discutir sobre isso, tá? Então, só um minutinho. Vamos lá. Seres humanos são organismos complexos, com órgãos específicos que realizam funções. Gente, mentira, esse não é de vocês. Eu separei para o final, desculpa, esse é do 6º ano, tá? Deleta, abstrai, vamos lá. Que a Pro ia passar dos peixes, depois eu lembrei que é peixe anfíbio junto, então eu esperei mais um pouquinho. Agora eu lembrei o que aconteceu. Isso daqui não é de vocês, me desculpem. Então, olha lá, pessoal, vamos começar. Então, na aula passada, nós falamos as características dos peixes cartilaginosos, certo? Cadê o tubarão?
E eu havia parado na bexiga natatória. Então, vamos relembrar aqui. Quais as características que os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos possuem? Então, eles possuem olhos sem pálpebras, eles possuem a boca terminal, olha lá a diferença entre um e outro. A boca terminal, que é nos peixes ósseos, e a boca ventral nos peixes cartilaginosos. Lembrando que a maioria dos peixes são ósseos. O que é isso, Pro? O que é o ósseo? O que é cartilaginoso? Desculpa. É que os peixes ósseos possuem as vértebras feitas de osso. Os peixes cartilaginosos possuem as vértebras feitas de cartilagem, certo? Então, é essa a diferença. Lembrando que os peixes ósseos são chamados de osteites. Eu já havia colocado aqui para vocês na aula passada. Osteites, que são os peixes ósseos. E os condrictes são os peixes cartilaginosos, tá? Então, essa é a classe dos peixes, que divide o grupo dos peixes que são vertebrados. Bom, depois eu havia falado para vocês das brânquias, que os peixes ósseos, que é esse que está na foto, eles possuem uma tampinha, que é chamada de opérculo. Então, o que acontece? O peixe abre a boca. O que acontece? A água entra, ele fecha a boca. A água passa pelas brânquias, onde os capilares sanguíneos, que são as veinhas bem finas, chamadas de vênulas, retiram o oxigênio para o peixe e a água rica em gás carbônico sai pelas brânquias. Então, ele abre o opérculo. Isso só acontece com os peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos não daria tempo do tubarão nadar naquela pressa, naquela velocidade, abrindo a boca, né? Então, o que acontece? Ele nada com a boca aberta, fazendo essa corrente de água acontecer o tempo todo. Por isso que ele só possui as fendas branquiais, ele não tem opérculo. Então, essa já é uma diferença entre os peixes ósseos e cartilaginosos. Não tem opérculo, os peixes cartilaginosos, apenas as fendas branquiais, certo? A linha lateral todos têm, tanto os peixes ósseos quanto os peixes cartilaginosos. Essa linha lateral é um órgão sensorial que serve para eles analisarem o quê? A pressão da água, a temperatura da água. E os tubarões, não as raias, tá? Os tubarões, eles servem também para sentir a aproximação de outros animais, de outros seres vivos. Também ajuda aí no processo de ataque e de defesa do animal, certo? As nadadeiras é o equilíbrio do peixe, todos possuem. Até comentei com vocês do Nemo, que nada tortinho, né? Porque ele tem uma nadadeirazinha atrofiada. A nadadeira, ela dá o equilíbrio ao peixe. E as escamas ajudam o peixe a romper, vencer o atrito com a água. Então, se você pega no peixe, você percebe que ele tem um muco. Hoje, gente, levantei com alergia, me desculpem. Então, ele tem um muco e as escamas colaboram para que ele escorregue, para que ele vença esse atrito na água. A diferença é que os peixes ósseos, eles possuem estas nadadeiras bem lisas. Lisinha, se você passa a mão no peixe, você sente qualquer peixe ósseo. O cartilaginoso, ele tem as escamas pontiagudas, as escamas ásperas, parece uma lixa. Lembra que eu comentei que eu passei a mão no tubarão, lá no tanque de Tóquio? E ele parece uma lixa, certo? E a bexiga natatória? A bexiga natatória é aquela bexiga que somente os osteites possuem. Por quê? Porque os peixes ósseos, ele trabalha assim, ó, ele infla essa bexiga, ele sobe, ele esvazia essa bexiga, ele desce. Vocês podem reparar, quem tem aquário, que os peixes ósseos, eles não sobem assim, eles sobem assim, ó. Por causa da bexiga natatória. Então, a bexiga natatória, ela controla a flutuabilidade do peixe ósseo. Os cartilaginosos não possuem isso. O que acontece? Os peixes cartilaginosos, eles possuem um fígado muito grande.
ocupa uma parte muito grande do corpo destes peixes. 70% do fígado pega no corpo aqui dos cartilaginosos. E o fígado, ele ele é rico em óleo. E esse óleo controla a densidade do peixe na água. Então, ele tem essa velocidade, ele sobe e desce mais rápido do que os peixes ósseos, certo? O interessante, gente, é que dentro da escala evolutiva, os peixes cartilaginosos vêm antes dos peixes ósseos, dando a entender que os peixes cartilaginosos são mais simples. E, na verdade, eles se deslocam mais rápido. Eles possuem esse controle com esse óleo presente no fígado que controla a densidade do peixe, ele sobe e desce com mais rapidez. Porém, dentro da escala evolutiva, os peixes ósseos possuem órgãos mais adaptáveis que os cartilaginosos, certo? Deixa eu só responder aqui no chat. É para fazer o seguinte, desenhar os poríferos e mostrar a filtração da água. E nos quinidários, desenhar as duas formas dos quinidários e a reprodução dos poríferos e quinidários. Então, dos poríferos, reprodução e a entrada de água no corpo. E dos quinidários, forma do corpo e reprodução, certo? Sempre reprodução nos dois. E aí, pessoal, eu ia comentar com vocês sobre o meu peixe aqui do lado. O que aconteceu? Eu percebi que tinha um peixinho, meu marido, ele tem peixinho, eu não sei se eu já comentei com vocês, ele tem peixinhos assim, diferentes, sabe? Aqueles peixinhos alterados geneticamente, um tem o olhão, tem uns peixes diferentes aqui no lago, né? E aí, vamos fazer o seguinte, no finalzinho da aula a gente continua falando sobre atividade, senão a prof fica interrompendo. Mas, Sara, vou te responder. Sim, Sara, sim. E aí, pessoal, ele tem esse lago aí das crianças que ele fez, né? E um dia eu vi que o peixe estava lá com a barriguinha para cima. Eu falei, nossa, que dó, ele morreu. Quando eu peguei no peixe, é um peixe laranjinha, eu esqueci o nome dele. Eu toquei nele, quando eu toquei ele nadou, né? Aí eu falei, mas o peixe está tanto tempo com a barriga para cima. O peixe, eu tocava no peixe, o peixe ia para o fundo. Mas quando ele descia, ele virava para cima e subia. Ele não tinha força, é como se tivesse uma força puxando o peixe para cima. Aí eu fiquei analisando aquele peixe, falei, gente, esse peixe está com problema na bexiga natatória. Eu falei, e nada, ele desce. Quando ele desce assim, gente, ele automaticamente vira para cima e sobe. Eu falei, ele está com uma bexiga natatória com problema. Aí eu fui pesquisar, né? E é isso mesmo. Essa espécie de peixe, quando ele come alimentos muito pesados, porque ele está alimentando com a ração de todos os peixes, né? E esse peixe, esqueci o nome dele, eu vou lembrar, depois eu comento e mostro a foto para vocês. Esse peixe, ele tem que comer alimentos bem leves. Porque esse peixe, quando o alimento entra no intestino, o intestino e a bexiga natatória ficam muito próximos. Então, quando entra no intestino, o intestino infla e comprime a bexiga natatória. E aí a bexiga natatória faz com que o peixe fique lá em cima, ele não consegue descer. Aí eu fui pesquisar e o que falou? Separa o peixe e alimenta o peixe com legume cozidinho, amassa e vai pôr na boca do peixe. Não imaginei fazendo, falei, gente, alimentar o peixe dando comida na boca vai ser muito legal, né? Aí meu marido pegou, nós levamos o peixe, colocamos numa bacia, cozinhamos o legume, foi dando na boca do peixe, foi alimentando o peixe. E aí o peixe melhorou. Ficou, acho que uma semana, no início ele ficava paradinho. Depois ele já começou a se mexer. E o mais interessante que eu achei é que peixe parece que não demonstra carinho, não demonstra nada, né? De tanta gente pegar o peixe na mão, cada vez que a gente chegava perto da bacia, o peixe vinha, parecia que ele queria carinho, sabe? Ele vinha, a gente passava a mão nele e cuidava dele. Aí nós alimentamos o peixe um tempo, assim, eu acho que umas 2 semanas. E a bexiga natatória voltou a funcionar. Aí ele descia e subia. Então, não é que ela havia parado, é que o intestino pressionou tanto a bexiga natatória que havia parado de funcionar. Então é interessante, gente, funciona mesmo. Coitadinho ficava lá, viradinho para cima, com a bexiga natatória pressionada. Vale muito a pena ver. Aí eu já comentei com vocês, né? Quem sabe, eu não vou falar o ano que vem,
Mas quem sabe, sei lá, não posso combinar nada com vocês, mas eu queria muito dissecar o peixe para mostrar para vocês a bexiga natatória aberta, como acontece, para a gente apertar. É muito interessante essa parte dessa aula. Vocês conseguem ver a linha lateral. Enfim, peçam para o pai de vocês comprar, infelizmente tem que ser assim, comprar um peixe e abre. Abre, como que abre? Vira o peixe na parte ventral e corta assim, gente, ó. Corta assim, longitudinal. E abre. E vocês vão ver a bexiga natatória. Ela é uma bexiguinha mesmo. Parece uma bexiga. Eu já comentei aquela bexiga de fazer bichinho, sabe? Façam essa dissecação, vale muito a pena. Estoura o olhinho do peixe, tire e estoura, vocês vão sentir a córnea. Depois, se alguém fizer, porque tem muita gente que tem curiosidade, vocês me falam. Geralmente, quando a Pro pede esse peixe, eu peço pescada. Dá até para vocês comerem depois. A pescada, os órgãos são muito fáceis de se localizar, de observar todo esse processo. Tá bom, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Posso continuar? Vocês geralmente falam tanto, hoje vocês são muito quietinhos, eu não gosto. Ó, então vamos lá. Aí... Não, Sofia, tadinho, nada. O peixinho você abre e depois você come. Eu tenho dó quando a gente mata pra nada. Mas pescado é tão gostoso, você come. Tá bom? Então, olha lá, gente, a linha lateral. O sistema digestório dos peixes, tanto dos condictes quanto dos osteites, é a mesma coisa. Boca, como a nossa. Faringe, o esôfago que leva para o estômago, onde tem suco gástrico. E aí, vai para o intestino, que faz a absorção de nutrientes. Qual a diferença do final do sistema digestório? Os peixes ósseos têm ânus. Os peixes cartilaginosos têm cloaca. Por que essa diferença? Porque os dois liberam gametas, tudo bem. Mas o ânus, ele não é cartilaginoso, ele não dilata. O ânus, ele é ósseo. Então, os ovinhos que saem dos peixes condictes saem pelo ânus, né? E a cloaca, desculpa, o ovo do tubarão sai pelo ânus, porque o tubarão ele é ovovivíparo, vivíparo e ovíparo. Então, existem várias espécies. Existem espécies que eliminam ovos, existem espécies que geram o filhote dentro do útero, e existem espécies que geram prematuro, geram um período, depois eliminam este bebê prematuro que termina o desenvolvimento na água, certo? Já os peixes ósseos, não. Como acontece a reprodução dos peixes ósseos? Os peixes ósseos lançam os gametas na água, ali esses gametas se unem, vão formar célula-ovo, os alevinos, que são as larvinhas, semelhantes aos pais, por isso que nem é chamado de larva, são alevinos, que dá origem ao peixe. Quem já assistiu Procurando Nemo lembra que os alevinos, eles são transparentes, parece que tem um olho bem grande, são peixinhos, né? Então, ele ficava lá abanando, levando oxigênio para os peixes, aquilo é verdade. Por isso que eu gosto tanto desse filme, Procurando Nemo, porque ele tem muita semelhança com as características verdadeiras do filo destes animais, né? Até na aula passada alguém comentou da estrela do mar, é isso mesmo, os pés ambulacrários grudavam no aquário e assim por diante. E aí, pessoal, os peixes, eles ficam abanando com a nadadeira, ele fica abanando com a nadadeira para que o oxigênio fique ali circulando onde os seus ovinhos estão, para eclodir alevinos, para nascer os peixinhos. Então, os peixes ósseos, a fecundação é externa. Os peixes cartilaginosos, a fecundação é interna. Então, quer dizer que o tubarão coloca o material genético dentro do corpo da fêmea? Coloca sim. Tanto que eu até havia separado um clasper para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Tem o órgão copulador dos tubarões, né? Então, como assim? Os tubarões, ele tem uma nadadeira modificada, chamada de clasper, e ele introduz o clasper no corpo da fêmea, certo? Eu tinha separado, eu vou achar o clasper aqui e vou mostrar para vocês. É uma nadadeira pontuda, onde ele elimina a gameta. Então, ele coloca
o material genético dentro do corpo da fêmea. E o final do sistema digestório destes animais é uma cloaca, porque ela se dilata para a eliminação do ovo, certo? Depois que o animalzinho foi fecundado. Tudo bem? Lembrando que as raias, cadê as raias? Também fazem parte do filo dos condrictes, né? Não sei se vocês já viram a raia, mas a raia ela tem os olhos aqui e a boquinha aqui embaixo. Embaixo parece até uma estrelinha. A boca da raia parece até um olhinho e uma boquinha, mas não é. É apenas a boca da raia, certo? E a quimera, também não muito conhecida, que é também, cadê ela? Um peixe cartilaginoso. Cadê a quimera? Aqui, ó. Ela é um peixinho cartilaginoso. Por que a gente não vê a quimera? Por quê? Porque a quimera, ela fica nas regiões mais profundas, elas ficam nas regiões abissais. Então, não é muito comum observar a quimera. É um cascudinho, né? Um cascudo, na verdade. Ele fica no fundo, certo? O Dani, ela come pequenos animais, eles comem peixes, certo? Se alimentam do peixe. Então, olha lá, gente, vocês conseguiram analisar as diferenças entre os peixes ósseos e cartilaginosos, certo? Tudo bem? E, é verdade, todo mundo pergunta que o tubarão só tem um por vez, verdade? Só gera um por vez, porque quando acontece de ter, por exemplo, 2 tubarões, eles têm a relação desarmônica dentro do útero. Eles brigam. É uma geração de competição por espaço. Então, é verdade. Geralmente, se gera um por vez, certo? A raia, como perguntam, não é agressiva. Ela apenas se defende, mas ela não é agressiva. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui das características e diferenças entre os peixes cartilaginosos e ósseos? Vamos rever? Então, olha lá, pessoal, achei essa tabela bem legal, olha. As diferenças entre os peixes ósseos e cartilaginosos. A boca é terminal, como eu comentei com vocês. Peixinho nada assim. Beijinho de peixinho, né? E os peixes cartilaginosos, você não vê a boca. Não vê, né? Aqui. O esqueleto ósseo e cartilaginoso, o opérculo está presente nos peixes ósseos, nos cartilaginosos não, que é a tampinha das brânquias. A bexiga natatória está presente nos ósseos, nos cartilaginosos não, porque eles utilizam o óleo presente no fígado para controlar a densidade na água, certo? E a válvula, o que é essa válvula espiral, gente? O que é essa válvula espiral? Essa válvula espiral, ela ajuda na absorção de nutrientes dos peixes cartilaginosos. Então, os peixes ósseos não possuem. O intestino já faz esse papel. Os peixes cartilaginosos, fora o intestino delgado, que já faz a absorção de nutrientes, os peixes cartilaginosos, entende-se que eles precisam de mais energia pela velocidade de natação. Então, os peixes cartilaginosos, eles ainda possuem uma válvula espiral que ajuda na absorção de nutrientes, certo? E o intestino, que dos osteites termina em ânus e dos peixes cartilaginosos termina em cloaca. Alguma dúvida nas características e diferenças entre os osteites e condrictes? Falem agora ou calem-se para sempre. Hoje vocês estão mudos. Pro, Oi, pode falar. a cloaca é tipo um ânus? É um ânus cartilaginoso. Então, por exemplo, o ânus, como ele tem o osso que envolve o ânus, ele dilata pouco. Agora, a cloaca, ela dilata bem para eliminar o ovo. Se você já assistiu, por exemplo, a postura de ovos de uma tartaruga, se vocês assistirem, quem sabe a gente assiste mais para frente, ela dilata bem a cloaca para que o ovo seja eliminado. Então, a cloaca faz isso. Ela é cartilaginosa. Por isso que os animais que eliminam ovos depois da reprodução precisam de cloaca e não de ânus. Certo? Tudo bem? Então, olha lá, pessoal, como é, depois eu vou falando de cada coração, porque eu acho muito legal essa parte evolutiva do sistema circulatório. Pessoal, geralmente, vou pegar aqui o nosso exemplo, nós temos 4 câmaras no nosso coração. Oi.
Às vezes o meu pai compra peixe, tipo assim, pra ficar no aquário mesmo. E aí ele fala que não pode comprar diferente, senão eles brigam. Por que eles brigam? Na verdade, depende um pouco, Gabi. O que que acontece? Eu tenho várias espécies no meu lago. É que tem peixes que são mais agressivos, eles brigam mesmo. Como é o caso, acho que foi a Dani que falou na aula passada do beta. O beta, você não pode colocar nem a fêmea dentro do aquário dele. A reprodução entre eles tem que ser assim, colocar um aquário do lado do outro, eles vão se olhar primeiro, e o macho tem que ir pro, como eu vou saber? Os criadores sabem, né? Então, porque eles não são hermafroditas, eles são dioicos. Então, o que acontece? Coloca o macho dentro do aquário da fêmea, e não a fêmea dentro do aquário do macho. Ele não aceita essa invasão de território. Então, tem que perguntar que tipos que espécies de peixes sobrevivem juntos. Tem espécies que não brigam. Eu sei que, por exemplo, a carpa é tranquila, a tilápia é tranquila. Agora, existem espécies mais agressivas. Tá bom, Gabi? Obrigada. Nada. Oi, pode falar. Eu tinha uma procriação de beta, morreu tudo, tá? Eu não ouvi, fala de novo. Eu tinha uma procriação de beta. Morreu Ah, tudo. você tinha? O beta, ele fica sozinho naquele aquário pequenininho, né? Sim, sim. Aí tinha um monstro, basicamente. Eu não lembro porque eu era muito pequena, mas meus pais, basicamente, tinham. E, tipo, eles diziam que ou era a mãe comendo os filhotes, sei lá, alguma coisa desse tipo. E eu já vi como um beta fica do lado do outro. Mano, é muito louco. Eles Um ficam, macho eles e são outro, agressivos. Isso. muito bravo. Isso mesmo, Lucas, eles são agressivos. Bruno, diga. Lucas? Não, eu falei, respondi para você e respondi para o Lucas. Me desculpa, Sara. Ô, Maria Eduarda, não tem problema, acontece, tá bom? Gente, olha lá. Então, o que eu estava falando? Das 4 câmaras, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Vou escrever aqui para vocês verem aqui o que é o nome. Ó, então, nós temos 2 átrios, né? E 2 ventrículos, certo? São as 4 câmaras do nosso coração. Então, por que estes átrios e ventrículos são tão importantes? Porque aqui não acontece mistura de sangue. Nós temos no nosso corpo, nós mamíferos, nós temos sangue oxigenado, que é o sangue arterial, e o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. E aí, nosso sangue não se mistura. E isso permite uma melhor oxigenação dos órgãos. O que acontece? Os peixes não possuem. Os peixes possuem um átrio e um ventrículo. Olha lá. Os peixes possuem um átrio e um ventrículo. Então, o sangue arterial e venoso se mistura o tempo todo no coração dos peixes. Por isso prejudica os peixes, na verdade, eles estão adaptados a isso. O sangue oxigenado não existe. O tempo todo, o sangue venoso é o sangue que circula no corpo do peixe. Porém, tem oxigênio, porque eles retiram das brânquias, mas este oxigênio não fica separado no sangue arterial. Então, quando ele retira o oxigênio, este sangue que circula por todos os vasos sanguíneos é um sangue oxigenado com mistura de gás carbônico. Então, olha lá, pessoal, ó, é um átrio e um ventrículo. Você não consegue ver divisão aqui, ó, na região atrial e na região ventricular, certo? Tudo bem? Então, é um coração bem simples em relação aos outros que nós vamos analisar aqui. Um átrio e um ventrículo. Pessoal, nós já falamos da respiração, da reprodução, da circulação e das diferenças entre os osteites e condrites. Agora, para fechar o assunto de peixes, nós vamos falar sobre a pesca, né? Então, assim, foi como acho que foi a Dani que falou, pro que dó de pescar, né? A pesca, ela é liberada, porque os peixes, eles são utilizados para a nossa alimentação. Porém, existem pescas que são consideradas predatórias. Essa pesca predatória, ela acontece em alguns períodos. Primeiro, na época de piracema. O que é a época de piracema? Quando os peixes vão se reproduzir, pessoal, quando eles vão trocar o material genético, eles se reúnem na superfície. Deem uma olhada, parece, quem já viu época de piracema de um rio, eu já vi. Dá uma impressão que os peixes estão mortos, porque quando eles morrem, eles sobem e viram
eles ficam virados para a superfície. Aqui eles não estão virados, estão direitinho, mas eles sobem para a superfície para eles se reunirem e trocarem material genético. Imagina que ótimo pescar aqui, onde os peixes estão aparecendo, né, na superfície. Essa pesca, ela é predatória, ela é proibida e é um crime ambiental. Então, isso não pode acontecer. Existe fiscalização? Dizem que existe. Existe essa fiscalização para evitar essa pesca na época de Piracema, certo? Então, por que eles sobem? Eles sobem porque eles vão lançar o material genético. Então, eles precisam estar próximos de outros para eles lançarem esse material genético e esse material genético se unir ali na água e dar origem à célula-ovo, aos alevinos, aos peixes. Então, neste período, é proibido pescar em algumas regiões, porque assim, não, Dani, só para eu não lembrar, não tem problema. Então, assim, é proibido pescar em alguns biomas, não são todos. Geralmente, a época de Piracema, ela abrange alguns pontos, mas depende muito da espécie. Se naquele período você estiver em época de Piracema, as tilápias, por exemplo, o bagre, você não pode pescar naquela região, certo? Também existe uma restrição para pescar com tarrafa. Tarrafa é isso aqui, pessoal, ó, rede. Existe uma restrição. Pô, mas eu já vi lá na praia o pessoal bater tarrafa. Eu acredito que a fiscalização seja bem tranquila, né? Porém, tem uma quantidade que eles podem pescar. Uma quantidade, quilos, que eles podem pescar, né? Porque a tarrafa, gente, ela traz uma grande quantidade de peixes, né? Eles vão para o meio lá do rio. Quando chega lá, eles batem a tarrafa. Então, eles conseguem pescar em grande quantidade. E tem um controle disso. Não pode pescar o tempo todo aí com tarrafa. Com anzol, com vara, não tem problema. Certo? Tudo bem? Então, isso é um controle também. Vocês já pensaram que, se por acaso pescar ou bater tarrafa no período de reprodução, você prejudica a reprodução da espécie. Você prejudica a perpetuação da espécie. Você pode até prejudicar, pode até levar à extinção de alguma espécie. Então, é complicado isso, certo? Não pode pescar na época de reprodução. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre peixes? Geral, gente, nós estamos saindo deste assunto. O que é este peixe aqui, pessoal? É um peixe dipnóico. O que quer dizer dipnóico? É um peixe pulmonado. Possui um pulmão que colabora para a respiração. O interessante neste peixe é que ele sobrevive um tempo fora da água, porque ele respira por um pulmãozinho primitivo. Por que ele é chamado de dipnóico? Dipnóico quer dizer 2 modos de respiração. Então, é assim, ó, dipnóico, certo? Estes peixes são pulmonados. Desculpa. Esses peixes são pulmonados. Então, eles sobrevivem geralmente em locais onde tem cheias e tem secas. E num período de seca, olha que interessante, ele se enterra na lama e ele consegue sobreviver um tempo sem água, porque eles respiram por pulmões. Porém, eles se enterram, eles precisam da umidade, né? Então, eles ficam ali, mas aí vai secando, tudo bem, se a seca se prolongar, ele morre, mas ele consegue respirar um período fora da água, certo? São peixes pulmonados. Tudo bem até aqui? Já falei sobre os peixes, encerramos aqui o assunto de peixes. Tudo bem, gente? Vamos dizer que dentro do grupo dos vertebrados é o mais complexo. Lembrando, eu falei isso na aula passada, vou colocar aqui, ó. Lembrando que os peixes, tanto os osteites quanto os condrictes, são peixes ectotérmicos, são animais de sangue frio. O que isso quer dizer? A sua temperatura varia de acordo com o ambiente. Então, quem tem aquário já deve ter percebido o seguinte, vamos dizer que o seu pai tenha chegado, sua mãe, seu responsável, tenha chegado com um peixinho para colocar no aquário. Aí ele traz lá um compartimento com aquela água. Ele não pode pegar aquele peixe e já colocar no aquário. Porque o peixe ele pode estranhar a água e ele pode morrer. Então, o que tem que ser feito? Tem que pegar um pouco da água que ele está, misturar com um pouco da água que ele vai estar
e deixar um peixe se adaptando. Por ele ser um animal ectotérmico, ele vai se adaptando, a sua temperatura varia de acordo com o ambiente. Como essa temperatura varia, eles são chamados de animais de sangue frio. Nós somos animais de sangue quente. Estes animais são animais de sangue frio. Qual é a vantagem? A variação de temperatura. Qual é a desvantagem? A lentidão, né? A maioria, eu diria a maioria destes animais, o metabolismo é lento, porque o que ajuda o metabolismo no corpo do animal é a circulação sanguínea. Os animais de sangue quente, ele tem uma circulação mais ativa. Os animais de sangue frio, a circulação sanguínea é mais lenta. Tudo bem? Vocês devem anotar, devem grifar essa parte de ectotérmicos, porque é importante estes termos que nós estamos trabalhando. Pessoal, por exemplo, quais são os termos mais importantes aí para nós falarmos ao longo de todo o assunto de vertebrados? São dioicos. Quando eu digo que eles são dioicos, o que eu quero dizer? Quem lembra? São dioicos. Nós já falamos isso desde os invertebrados. Quando a Pro fala, eles são dioicos. O que eu quero dizer? Possui sexo separado? Muito bem, muito bem. Eles possuem sexos separados. Então, existe o macho, existe a fêmea. Mas se eu comentar assim, ó, eles são dioicos, mas eles não possuem dimorfismo sexual. O que eu quero dizer? E não dá para saber qual que é a fêmea e qual que é o macho? Muito bem, Pedro, não dá para saber. Apesar deles serem dioicos, eu olho e não sei qual é a fêmea e qual que é o macho. Muito bem, estes termos são importantes. Agora, se eu falasse assim, pessoal, existem alguns peixes hermafroditas, o que eu quero dizer? Possuem os dois sexos no mesmo corpo? Muito bem, ele elimina os dois gametas. Tem um peixe muito interessante que ele é dioico. Aí, pessoal, quando, na época de Piracema, estes peixes se reúnem ali para reprodução e não tem macho, a fêmea vai sofrendo uma transformação, é dioico, e ela começa a produzir gameta e começa a agir como macho. Então, além de tudo, existem peixes que possuem essa capacidade, essa adaptação de mudar o próprio sexo para conseguir fazer a reprodução. Olha que interessante. Isso não acontece nos peixes cartilaginosos, apenas nos peixes ósseos. Certo, pessoal? Tudo bem? Bom, fechamos o assunto de peixes e agora nós vamos falar um pouquinho, eu vou deixar a tarefa já, e nós vamos começar a falar uma introdução sobre os anfíbios. Se está bem claro, peixes para vocês, nós vamos começar a falar dos anfíbios. Vou deixar a tarefa já registrada para não esquecer, tá bom? Exercícios, página 168. Olha lá, os alunos que não enviaram os esquemas, não é só essa lição. Vocês têm tanto os exercícios da página 168, quanto os esquemas dos quinidários. Eu sempre comento com vocês, eu não preciso de nada escrito, porque nós fazemos a correção em sala, aqui na aula. Porém, eu preciso dos esquemas. Quero saber se vocês estão entendendo, quero saber se vocês estão colocando direitinho a nomenclatura das formas, tudo bem? Então, não esqueçam de me enviar. Já deixei o e-mail no chat novamente, me enviem, certinho? Tudo bem? Posso tirar aqui a tarefa, vou colocar no chat também, só um minuto. Para não ter problema. O Lucas falou que uma vez ele colocou um no aquário do outro, deve ser o beta, né, Lucas? E eles brigaram até arrancar pedaço, é isso mesmo, eles são muito agressivos. Certinho? Deixei lá para vocês, para não ter problema. Exercícios, página 168. Agora eu vou abrir os anfíbios e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre eles. Só um minutinho, pessoal. Eu achei que não daria
tempo. Então, olha lá, quem são os anfíbios? Quem sabe me falar um exemplo de anfíbio? Sem a Pro ter falado. Quem é anfíbio? Um sapo. Um Um sapo? sapo, muito bem. Um sapo, né? Uma rã, uma perereca. Nós vamos entender agora a diferença entre cada uma. Porque existe a diferença entre o sapo, rã, a perereca, as salamandras. Por que que os anfíbios recebem este nome? Isso, Sara, anfíbios, porque eles possuem uma vida dupla. O que que quer dizer isso? Eles possuem uma fase na água e uma fase fora da água. Pessoal, percebam bem, olha que interessante o caráter evolutivo dos peixes para os anfíbios. Primeiro, eu tenho peixes que só respiram por brânquias. Quer dizer, dependem totalmente da água. Depois, eu já tenho peixes que vivem na água e já conseguem viver um pouco fora da água. Eles já possuem pulmões primitivos, que são os dipnóicos. Então, dentro do grupo dos peixes, eu já encontro características evolutivas. Peixes que vivem na água totalmente dependentes dela, por causa das brânquias, e peixes dipnóicos, que já vivem um pouquinho dentro da água e até conseguem sobreviver fora dela. Então, nós vamos perceber o seguinte, que dentro do grupo dos vertebrados, do reino animalia, a saída da água é um caráter evolutivo. Então, dentro do grupo dos cordados, o sair da água é um caráter evolutivo, certo? O sapo é maior... Então, eu vou falar isso para vocês. O sapo é maior que a rã é maior do que a perereca. Não é só isso, não. Tem rãs enormes, Lucas. Não é... Tem muita rã pequena, mas tem rãs grandes também. Então, não é o tamanho, é a característica anatômica mesmo, certo? Então, olha lá, pessoal. Os anfíbios, eles ainda dependem da água para a reprodução. E também dependem da água para a respiração no período deles, no período larvário. Então, no período de larva, no período em que eles são girinos, que eles são larvas, eles vivem na água. Depois, eles vivem fora dela. Porém, eles ainda, mesmo vivendo fora, eles precisam estar em locais úmidos. Eles precisam da água ainda para manter o corpo úmido para a respiração, certo? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Quem são os anfíbios? Olha lá. Eu abri aqui. Olha, vamos ver quem são os anfíbios. Nós temos aqui, ó, um fóssil, né? Que é todo o estudo dos anfíbios. Nós temos os sapos, as salamandras, aqui é uma rã, as salamandras, e nós temos as cobras cegas, chamadas também de cecílias, ou cobras cegas. Então, é sapo, rã, perereca, salamandras, cecílias ou cobras cegas, certo? Então, estes são os anfíbios. Bom, todos eles precisam ter o corpo úmido. Se você já tocou numa rã, ou já pegou aí num sapinho, por exemplo, esses dias, eu não sei de onde veio, acho que é por causa do lago, veio uma pererequinha e grudou no vidro da minha cozinha. Coisa mais linda, pequenininha assim, gente. Então, eu peguei a pererequinha para colocar ela lá em grama. E ela é gelada. Ela é lisinha, ela é gelada, porque ela tem que manter o corpo úmido. E o lago chama bicho. Esses dias, tinha um sapo. Aí eu prendi o sapo com um balde para mostrar para minha filha a diferença, para mostrar para os meus filhos a diferença do sapo, da rã, da perereca e tal. E o sapo, qual é a característica? Ele é todo rugoso, né? E o salto dele é um saltinho curto, né? Ele tem as patas anteriores e posteriores curtinhas. Ele pula curto. A primeira característica, quando você observa um sapo e uma rã, olha como a rã senta na perna. Olha o tamanho da perna da rã. A propulsão do salto é muito maior. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Primeira característica é esse corpo úmido, esse corpo liso, que ele tem que manter para ele sobreviver, certo? Eu era pequenininha, achei uma rãzinha, falei que era meu bichinho de estimação, era bonitinha, né? Elas são pequenas, lógico, rã grande. Agora, a perereca, geralmente elas são pequenas.
Ah, isso é mito, Sara. Isso daí é mito. Ela tem uma história que quando aparece um sapo é sinal que vai chover. É mito. Tem gente que fala que quando aparece o sapo é sinal de azar. É besteira isso, né? Tudo mito. Tanto, gente, que o que acontece? Como o sapo ele não é um animal bonito, né? O pessoal mata muito o sapo. Teve uma campanha na Discovery Kids, que eu acho muito interessante essas campanhas em desenhos infantis, que eles falavam sobre não matar o sapo, que o sapo é feio, mas ele é importante. Vocês já devem ter ouvido essa musiquinha do Doc, né? Quem já assistiu lá, Discovery Kids, já deve ter visto essa musiquinha do Doc, que os sapos são feios, mas são importantes, no ecossistema ele ajuda bastante. É importante a criança crescer entendendo que o sapo não prejudica. Por quê? Porque se você educar a criança na defesa do meio ambiente, no processo ambiental, eles vão crescer sendo adultos mais conscientes, sem matar o sapo só porque ele é feio, só porque ele entrou no seu quintal, e assim por diante. Isso é um desequilíbrio total ambiental. Ele saiu de um local e entrou na nossa casa porque ele está sem ecossistema, está sem habitat. Então não pode matar, né? E o sapo, ele ajuda muito no controle ambiental. Os insetos que o sapo come, né? Ele come insetos. Isso é importante. É isso mesmo, essas loucuras. O pessoal matava muito sapo e judiava. E hoje já está um equilíbrio bem melhor do que era. Bom, por que estes animais precisam ter o corpo úmido? Porque eles respiram. Eles possuem 3 tipos de respiração. Olha lá. Quando eles estão na água, que eles são larvas, eles respiram por brânquias, eles possuem brânquias. Se nós estivéssemos aí, nós levaríamos girino. O girino, ele tem as brânquias, você percebe logo depois da cabeça protuberante do girino, ele possui brânquias. Então, ele respira por brânquias. A partir do momento, na próxima aula, vou até anotar aqui que eu vou trazer uma imagem da metamorfose do girino. A partir do momento que as suas patas anteriores e posteriores começam a aparecer e a cauda do girino começa a diminuir, as brânquias se fecham. E aí, ele sai da água. Ele tem um período de transformação. Quando as patas começam a aparecer e a cauda começa a encolher, as brânquias se fecham e eles começam a respirar pela pele, que é chamada de respiração cutânea. Vou anotar aqui, ó. Respiração cutânea e pulmonar. Então, olha quais são os tipos de respiração. Fase larval, brânquias. Quando eles já são adultos, cutânea, que é a respiração pela pele, e pulmonar, que é a respiração por pulmões, bem primitivos. Tanto que os pulmões não conseguem fazer as trocas gasosas sozinhos, precisam da respiração da pele. Por este motivo, eles precisam manter a pele úmida. Então, eles precisam da água para manter a pele úmida. Se você pegar uma perereca, uma rã, elas nadam. Mas se você jogar numa piscina, ela afunda e ela morre. Por quê? Elas não ficam muito tempo na superfície. Elas nadam, mas elas precisam de rochas, elas precisam de locais onde elas se apoiam. Aí elas nadam, molham o corpo e saem. Por isso que eles geralmente vivem em brejo. É assim que eles sobrevivem. Agora, se por acaso cair numa piscina, ela não consegue subir para ela fugir, sair da piscina. Por isso que tem gente que tem chácara e fala, pro, eu vivo achando rã dentro da piscina, porque ela cai e ela não sobe. Professora, você está falando dessas pessoas matando sapos, está assustando meu sapo de pelúcia. Eu pego o sapo na mão e um dia ele fez xixi na minha mão. Eles fazem. Não é só o sapo, é medo, viu? O sistema endócrino, primeira característica do nosso sistema endócrino, como dos outros animais, a defesa é urinar. Medo, desculpa, não é defesa, é medo. Então, quando você pega um animalzinho na mão, ele urina. É um sistema nervoso, sistema endócrino, ele faz ele liberar a urina, isso mesmo. Certo? Vocês vão ver isso no 8º ano, quando for falar de sistema endócrino, de controle das adrenais, aí vocês vão ver que a urina, ela é liberada assim. Alguém te pega, vamos falar do ser humano, alguém pega, gente, acabou a aula, né? Alguém pega assim, você de surpresa, é um assalto. Quando você vê, você pode ter urinado. É uma característica do sistema endócrino e nervoso. Certo, pessoal? Deixa eu passar aqui. Então, por favor, estou esperando meus
meus alunos me enviarem as atividades. Certinho? Tudo bem? Beijos. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.